Editorial. Amigo meu foi aos Estados Unidos e em Nova York ele e a namorada foram comer um lanche no McDonald's. Quando o lanche chegou, sentou ao lado dele um mendigo maltrapilho e fedorento, pedindo que lhe pagasse um lanche porque estava com fome. Esse amigo pagou o lanche ao mendigo e quando o mendigo saiu, ele chamou o gerente dizendo: "Vocês não deviam permitir isso. Cheguei para comer um lanche, senta aqui do meu lado aquele mendigo que me pede para pagar um lanche para ele. E não foi por pagar, mas o caso é que ele estava mal cheiroso, tirando de mim a vontade de comer. No Brasil, isso não acontece." O gerente do local disse a esse meu amigo: "Amigo, isto aqui é a América, país de pessoas livres. Se eu expulso esse mendigo desse estabelecimento, ele vai à prefeitura e faz uma denúncia contra nós. Além de pagarmos uma indenização violenta, ainda nos caçam o alvará de funcionamento." Já em Mococa, no estado de São Paulo, uma moradora de rua, uma mendiga, que a cada ano vinha tendo um filho, foi obrigada a se esterilizar na marra por conta de 2 ações movidas por um promotor de justiça da cidade, que fez contra ela 2 ações judiciais, arrolando nas denúncias à prefeitura daquela cidade, o que obrigou a mulher involuntariamente a ser conduzida na marra para um hospital e ser esterilizada compulsoriamente contra a sua vontade, porque aos olhos daquele promotor, ela, sem condições, não deveria estar colocando filhos no mundo a cada ano. O juiz da comarca recebeu as denúncias do promotor e, sem fazer audiência com a mulher e nem nomear para ela um defensor público ou exigir que fosse apresentado algum documento da mulher consentindo a sua esterilização, determinou que ela fosse conduzida à força e esterilizada. A prefeitura, que também havia sido intimada pelo promotor, recorreu da sentença do juiz, mas até que o recurso foi ao Tribunal de Justiça de São Paulo e veio a resposta, a pobre mulher já havia sido levada coercitivamente e mutilada sem o seu consentimento. O promotor, que agora está numa bananosa, porque o caso caiu na imprensa e ele está sendo espinafrado por todo mundo, utilizou uma ação civil pública, que é um instrumento voltado à proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais indisponíveis para destituir uma pessoa, ainda que moradora de rua, do seu direito à dignidade e à integridade. E ainda constrangeu o município a praticar um ato manifestamente ilegal, sendo que a Constituição proíbe que o Estado brasileiro interfira coercitivamente
na decisão sobre a paternidade. Artigo 226, parágrafo 7º. Além do que, a Lei 9.263/96, que regula o planejamento familiar, veda o controle de natalidade que tem a natureza demográfica, como é o caso que estou denunciando. Outro fato que causa perplexidade é quanto à permissão dada pelo juiz, sabendo ele da condição de vulnerabilidade da vítima, portanto, ele deveria ter nomeado um curador especial para ela, no caso, um defensor público que representasse o interesse daquela senhora perante o juízo. A mulher foi esterilizada sem ser ouvida e sem direito à defesa e sem audiência pública. Senhores, esse é mais um processo bizarro que emana da justiça de primeiro grau. O juiz autorizou que a mulher fosse levada coercitivamente, ou seja, sob vara, presa mesmo, para um hospital e esterilizada na marra. Usaram contra essa moradora de rua uma medida prevista no Código Penal e que é aplicada apenas para testemunhas ou acusados que se neguem a atender intimação. Aliás, por decisão liminar do Supremo, essa famigerada medida coercitiva encontra-se suspensa, mas nada disso foi empecilho para que o juiz de Mococa autorizasse a condução coercitiva àquela mulher, impondo a ela a supressão de um direito fundamental que ela tem e garantido constitucionalmente. A esterilização coercitiva com finalidade de apuração da raça foi amplamente empregada pelo regime nazista na Alemanha do Hitler aos judeus. E na China, onde a esterilização em massa foi usada para conter a natalidade. Nos Estados Unidos, foi usada para punir criminosos. Aqui no Brasil, em 1991, havia tolerância com políticas de esterilização coercitiva em massa com finalidades demográficas. Esse caso de Mococa é uma aberração jurídica e oferece uma amostra do impacto perverso que a profunda e persistente desigualdade causa sobre o reconhecimento das pessoas como sujeitos de direitos. Embora o princípio da dignidade determine que todos devam ser tratados com igual respeito e consideração, a miséria e a marginalização parecem tornar largas parcelas de nossa sociedade brasileira moralmente invisíveis no dia a dia, perdendo, na realidade, sua condição de sujeitos de direitos. Tenho alertado deste microfone a intromissão de alguns afoitos membros do Ministério Público nas administrações, exigindo que administradores e legisladores obedeçam seus critérios, adiantando-se às leis e às fiscalizações legais, obrigando poderes a fazer coisas que nem sempre se encaixam naquilo que pensam, sugerem ou exijam de alguns promotores de justiça, e não tem como entender como alguns magistrados de primeiro grau apliquem pedidos esquisitos, abomináveis e vindo de determinados promotores
que, afoitos com a profissão, tentam ser os paladinos de uma nova era, sendo que grande maioria não sabem ou conhecem a realidade do serviço público. A cura para estes males é a imprensa, que reúne fatos revoltantes como o dessa senhora e os expõe publicamente, desnudando essas atitudes perante a opinião pública, deixando alguns membros do Ministério Público numa autêntica saia justa. Mesmo assim, com nenhuma punição, abrem eles caminho para que façam as coisas mais absurdas, como fizeram tempos atrás com a malfadada Coffee Break, que resultou em 40 mil páginas de nada. E o promotor que fez toda aquela lambança se encontra sumido, desaparecido dos holofotes, como se estivesse fugindo à sua responsabilidade profissional daquilo que produziu, das pessoas que envolveu numa das mais dantescas operações que teve como condão a desmoralização de muita gente inocente, pessoas boas e probas. A maioria desses novos promotores, moçada afoita, trabalhadora, mas às vezes exagerados, parece querer legislar ou administrar com o uso da caneta, esquecendo-se que fizeram um concurso para a promotoria. Mas quem legisla ou quem administra tem uma coisa que essa moçada afoita aí não tem: votos. Bom dia.